Ao botar pra frente o projeto Xbox Mil Grau, ele foi tão longe que acabou arrumando treta, virando alvo de uns inimigos um tanto robustos em termos de influência, parecendo até um megalomaníaco tomando pedrada e fazendo disso seu chamariz. Claro, algumas das críticas que ele mandou foram na mosca, expondo paradas relevantes ou metendo o dedo na ferida da mídia de games e até de política, onde muitos desses profissionais têm um comportamento bem questionável, né? Mas olha, admito que o cara deu uns vacilos que resultaram em derrotas nos tribunais. Tipo, um estrategista que, mesmo tendo razão, de vez em quando leva um tombo no campo de batalha jurídico. Na triste parada do cancelamento, acho lamentável não só o impacto que teve nele, mas também as atitudes que rolaram contra o cara, parecendo uma tempestade de críticas que desabou em cima da reputação dele de maneira covarde e desproporcional. Coisa triste, irmão. Vamos falar sério hoje sobre Tiff da Xbox Mil Grau. E aí, meu chapa, beleza? Dá pra pensar que tô defendendo punhas e dentes por causa do meu amor pelo Xbox, né? Mas não é bem por aí. Se eu tivesse metido a cara em um monte de canais de Flame War, até dava pra pensar assim. Mas olha só, no mundão específico desse tipo de conteúdo, eu tenho acompanhado bastante o Tiff e acompanhado mais ainda os irmãos Prologo. E esses caras, saca só, são influenciadores que botam fogo no barraco, mas estão do lado do PlayStation. Sim, eu curto os vídeos deles, detonando o Xbox com uma edição massa e aquele humor zoeiro. Mesmo com o Tiff tomando aquele cancelamento pesado, continuo firme e forte acompanhando o maluco que foi o pioneiro nas discussões acaloradas de videogames nas redes sociais. Nessa parada em que a mídia achava que dominava todas as informações, a realidade foi outra, meu chapa. Do outro lado, apareceu uma figura destemida, pronta para perturbar a paz, aguentando firme as críticas e os ataques para não deixar o Xbox na lama. Assim nasceu a Xbox Mil Grau, sacou? Eu sei que nem todo mundo curte entrar nesses conflitos, e beleza, respeito isso. Sei que para alguns, discutir sobre videogames parece coisa de criança. Engraçado é que esses mesmos críticos, quando o time deles toma uma surra no futebol, não perdoam em zoar os amigos, principalmente quando rola um rebaixamento ou uma desclassificação na Copa. É cada uma, né? Saca só, se tô dedicando meu tempo a uma plataforma de games e mantendo uma posição firme no meu amor por ela, é claro que, quando vejo gente falando mal e inventando lorota nesse meio cheio de confusão, vou acabar defendendo, né? Não é que tô achando desculpa pra sair em defesa automática de outras paradas, tipo Netflix, Colgate, Nescau, TV OLED, Salsicha Perdigão ou qualquer outra marca que faz parte do meu dia a dia. Mas olha, como passo parte do meu tempo livre mergulhado na paixão por games, algo que venho cultivando desde moleque, não tem como negar que a plataforma que me fez feliz ganha um destaque especial na minha vida. Tenho uma crença firme de que se não fosse por uma galera dedicada a se importar e lutar pelo Xbox, talvez essa plataforma nem tivesse sobrevivido no mercado até hoje. Os perrengues que foram se acumulando, somados ao esforço constante da mídia em difamar o Xbox desde o lançamento do Xbox One, botaram o bicho em uma situação complicada. Se as críticas negativas fossem verdadeiras, eu mesmo teria pulado fora do barco, ou pior ainda, estaria espalhando umas baboseiras só para fundar uma plataforma que, mesmo com os percalços, está se esforçando para agradar a galera. Valorizo demais a facilidade do Game Pass, que me deixa curtir uma variedade enorme de jogos sem pesar no meu bolso. Olha só, eu vim aqui falar um pouco de Xbox porque sim, tô meio cabreiro da Microsoft seguir o caminho da SEGA lá no longo prazo. Apesar de ser bem claro que tem uma diferença gigante entre as duas empresas. A Microsoft tem uma grana pesada, né? Dá pra ver isso nos rolês de comprar estúdios de peso, tipo Bethesda e Activision, né? Numa vibe de transformações que deixam qualquer um de queixo caído. Só que, veja bem, superar os desafios que o Xbox está enfrentando vai além dessas aquisições. A plataforma está meio devagar nas entregas, mesmo soltando exclusivos e melhorando o Game Pass a cada ano. E falando dos exclusivos do PlayStation, confesso que meu entusiasmo está meio morno. Mesmo sabendo que jogos tipo The Last of Us 2 e God of War Ragnarok são top, a abordagem previsível da Sony nos lançamentos exclusivos não bate aquela empolgação que eu sinto quando acesso uma porrada de jogos no Game Pass logo de cara. Deixa eu te contar um pouco da minha saga, parceiro. Depois da decepção com a SEGA, dei um pulo pro PC, me aprofundando nos jogos na época das Lan Houses. Fiquei viciado em Counter-Strike, mas foi em Warcraft 3 que achei meu lugar. Jogando quase todo santo dia por mais de 5 horas, estava bem longe dessa treta de guerra de consoles. No meu mundinho,
meio recluso e desanimado por causa da experiência com a SEGA. Mas mano, alguma coisa dentro de mim pedia por mudança. Ficar só no Warcraft 3 estava me fazendo mal. Então mano, minha história com o PlayStation começou lá em 2005, quando joguei o primeiro God of War. Foi ali que entrei de cabeça no universo de marca e virei fã de carteirinha. Apesar de ter curtido o PlayStation 2, que me tirou do vício em Warcraft 3, minha verdadeira paixão pelo PlayStation só veio depois. E olha, desde moleque, por ser da turma da SEGA, eu tinha uma birra forte com a Nintendo. Só que em 2007, meu pai me deu um Nintendo Wii de presente. E essa rápida aventura, mesmo sendo legal, botou as sementes para eu deixar de ser um hater da Nintendo. Decidido a ficar no Xbox 360 depois de descobrir o Gears of War e em seguida o Dead Rising e Lost Planet, finalmente entrei de cabeça no universo Xbox. Lá curti o sistema de conquistas, os jogos indies, os updates e DLCs, o bate-papo com os amigos e tudo parecia melhor que no PlayStation. A interface, a comunidade, a qualidade e intensidade dos exclusivos e até a superioridade gráfica dos jogos multiplataforma. O PlayStation 3, com aqueles exclusivos desanimadores, parecia um grandão desajeitado tentando se dar bem no mercado, mas falhando feio. Só que um problema inesperado no Xbox 360, com as tais luzes vermelhas, me deixou meio decepcionado. Aí voltei para a plataforma da Sony com o PlayStation 3, meio chateado com o Xbox. Nessa época descobri o meu amor por Demon's Souls, a única coisa legal dessa aventura toda, mas a saudade do Xbox ficava lá. E a perspectiva de novos lançamentos era promissora, especialmente com o Dark Souls, vindo para várias plataformas e a promessa de um hardware mais seguro. Agora, sabendo que podia voltar para o Xbox 360 depois desse ajuste tão esperado, voltei para ele. Nesse tempo joguei de tudo, mesmo meio relutante com Halo. Por insistência dos amigos, joguei Halo do jeito certo, ou seja, no nível lendário, e acabei virando fanático por esse jogo. Desde então, nunca mais consegui ser um fã de PlayStation, apesar de ter experimentado praticamente todos os exclusivos da Sony desde que me desliguei. É isso aí. Na época do lançamento do Xbox One, não fui influenciado por um anúncio desastroso e principalmente pela imposição do Kinect obrigatório. Decidi pela primeira vez na vida pegar um console no dia do lançamento. Animado pela promissora linha de jogos, mesmo com a galera detonando geral, estava na expectativa de ver um novo Halo, um novo Gears e uns jogos que estavam chegando com tudo, tipo Sunset Overdrive, além dos indies da hora, como Cuphead e Ori and the Blind Forest. Só que a Sony, no comecinho dessa geração, mudou o jogo dos exclusivos, saindo de uns títulos meia boca, tipo Killzone Shadowfall, Knack, Little Big Planet 3 e mandando a ver com Bloodborne e o Uncharted 4, que era um show técnico. Essa mudança deixou a competição de exclusivos enderrocada para o Xbox. Sem tantos Gears of War e Halo como foi no Xbox 360, ficou só no lançamento constante de Forza, que não era muito meu estilo. Aí, com a perda de exclusividades de jogos como Cuphead e Ori, junto com os títulos menos empolgantes tipo Crackdown 3 e State of Decay 2, e uma obsessão exagerada por Minecraft nos eventos, a Microsoft parecia estar meio perdida na estratégia. Mas aí veio o Game Pass, irmão, e mudou o jogo. Esse serviço chamou minha atenção e me fez repensar minha ideia de abandonar o Xbox. O Game Pass trazia lançamentos Day One de jogos da casa, e ainda ficava metendo uns jogos novos de terceiros no serviço, incentivando a galera a ficar na plataforma. O que me mantém na pegada do Xbox é o tratamento massa que eu recebo, os preços mais camaradas nos jogos e a sensação de tranquilidade em relação ao hardware. Ainda mais nessa geração, né? Pois eu peguei um PlayStation 5 e eu perdi ele com pouco mais de 500 horas de uso. Enfim, voltando ao assunto. Ao fato também de poder transferir minha coleção digital de jogos de Xbox One para o Xbox Series, foi um trunfo que fez eu continuar firme na minha preferência pela plataforma. Mas a parada que realmente faz a diferença é o Game Pass, que me joga uma variedade gigante de jogos top, sem precisar abrir muito a carteira. Sei que a Microsoft teve uns perrengues com exclusivos e o vacilo de lançar o Xbox Series sem o Halo deixou a galera meio na bad no começo. Mas o Game Pass chegando, consolidando a presença da Microsoft no mercado e virando uma opção irresistível. Para fechar esse rolê na minha história gamer até agora, vale a pena falar sobre o Xbox 1000 Grau. Nesse contexto, bora lá. Eu conheço o Tiff desde os grupos de Orkut de Flame War, aquela época raiz de onde brotaram outros mitos do YouTube e uns que não aguentaram o tranco e se mandaram. Hoje em dia, no mundo dos influenciadores dentro dessa pequena bolha a qual eu fazia parte, só 2 youtubers estão mandando bem até hoje. O Paulo Henrique do canal YouGameTube BR e o Christopher, um cara que se destacou pra caramba, tocando no canal Xbox 1000 Grau. Naquela época eu tava no mesmo esquema do Tiff e ele tava na vibe de Flame War, expressando a frustração dele antes de virar um defensor fervoroso do Xbox.
especialmente nos tempos difíceis para a plataforma. Bora dar uma pausa rápida aqui para destacar outro canal que saiu das nossas comunidades do Orkut. O PH, do canal e o GamerTube, nome peculiar, admito. Recomendo demais o canal desse cara, que manda ver em uns vídeos fascinantes avaliando jogos antigos à luz do cenário atual. É uma fonte de conteúdo competente e envolvente. E olha, o segundo canal dele, o canal Fala PH, aborda uns temas variados de maneira igualmente top. Vale a pena dar uma conferida nos dois. Agora sim, vou finalmente falar sobre a minha visão do Tiff. Primeiro, quero deixar claro que não sou ninguém para ficar dando pitaco nas ações dele, tipo conselheiro ou crítico. Apesar de ter participado bem de vez em quando, ou na verdade umas 3 ou 4 vezes dos chats ao vivo dele, para trocar uma ideia sobre games, mantive o respeito e foquei só no universo dos jogos, sem entrar em assuntos delicados, mas quero dar minha opinião sobre o canal Xbox Mil Grau e as paradas que o Tiff passou. Eu acho que pessoas públicas podem buscar chamar a atenção de várias formas, desde que estejam dentro dos limites legais, né? Se rolar conflito, tá de boa eles postarem uns vídeos para se defenderem, contanto que não partam para violência física ou processos jurídicos. Mesmo que o uso da justiça nesses casos cause alguma polêmica, a real é que esses influenciadores acabam ganhando mais com a treta do que perdendo de verdade. A disposição de cada um para entrar nessas paradas e encarar as consequências é o que faz a diferença. Então, irmão, bora falar sobre o que a Xbox Mil Grau tava causando. No começo, o foco deles era total no Xbox, com umas tretas indo pra cima de influenciadores e sites de notícias. Os exposeds da Mil Grau pegavam muita gente de surpresa, às vezes até gerando uns embates pesados com influenciadores tipo o Zangado. Mas essa parada de exposed não era só prejudicial não, deixavam muitos influencers na linha, fazia os jornais pensarem 2 vezes antes de criticar o Xbox e alimentava a postura de guerras do tipo contra os inimigos do Xbox. Antes do primeiro processo, teve um evento que vale a pena mencionar. A formação original da Xbox Mil Grau era o Tiff, o Japa, o Capim e o Matheus, que acabou virando um desertor e tentou botar o canal na lama. Esse episódio resultou num processo porque o Matheus invadiu e sequestrou as redes sociais do canal, jogando conteúdo impróprio lá, mas sem muitas informações sobre como rolou legalmente. Esse incidente marcou o primeiro impacto sério no canal. Essas tretas geraram um monte de processos, strikes no YouTube e até umas ameaças, mas isso era só o começo do que ia rolar. Com o tempo, a coisa foi evoluindo, e o Tiff começou a ficar meio na corda bamba entre defender o Xbox e soltar umas provocações desnecessárias, ficando meio repetitivo e às vezes até chato. As transmissões ao vivo, mesmo com horas de jogatina, fizeram o Tiff perder um pouco o cuidado com as palavras, resultando em ataques e acusações mais pesadas contra a imprensa. Aí foi que começaram os primeiros processos, e é claro, derrotas judiciais vieram junto. Bora falar sobre uma parada que às vezes passa batido. Uns vídeos inocentes, tipo o quadro Sonista sendo sonista, podiam acabar expondo gente comum ao ridículo. A galera normal, que não tem a mesma fama das figuras públicas, poderia até confrontar o Tiff na justiça se quisesse, mas por sorte dele, isso não rolou. Depois, o Tiff começou a misturar política nos vídeos, uma abordagem que sinceramente achei mais interessante do que o conteúdo sobre jogos. Mesmo tocando em temas como identitarismo e a tal agenda woke, o Tiff conseguiu trazer reflexões e entretenimento de valor. No final das contas, dá pra dizer que o Tiff era meio que um mal necessário, especialmente nesse mundo da guerra de consoles. Ele foi tipo um pioneiro nesse nicho, colhendo muitos frutos nessa parada. O sentimento de revolta contra as injustiças na briga entre Xbox e PlayStation era real. O pessoal que acompanhava esses sites de jornalismo merecia saber a verdade, porque muitas vezes eles estavam meio por fora do assunto, mostrando um viés forte para uma marca específica. Foi chocante descobrir que alguns jornalistas estavam na pilha do plágio ou usando uns métodos meio duvidosos antes de fazer as análises. Aí, com as revelações do Tiff, as análises deles meio que viravam pura mentira. Era massa ver quando criticavam um jogo sem nem jogar direito, na dificuldade fácil às vezes, ou nem tocavam no modo multijogador. A onda de exposeds da Mil Grau deixava claro em quem a gente podia confiar. Até os rivais do canal começaram a sacar as falhas do jornalismo gamer. E o primeiro grande marco foi a exposição do Zangado, só que o Tiff não ficava só nisso. Ele às vezes tretava até com influenciadores que nem eram fanáticos pela marca PlayStation, só porque soltavam umas críticas sobre o Xbox. Surpreendentemente, até o Velberan levou uma do Tiff, quando reclamou sobre pilhas. E a resposta do Velberan foi de boa, na esportiva, mostrando como deviam ser essas tretas, diferente da postura da Voxel, que aproveitou a chance de falar com o Phil Spencer para chorar sobre a comunidade tóxica da Mil Grau.
Que dó, hein? Cara, que jeito dramático de lidar com a treta, mano. Que vergonha alheia. Depois de acumular um monte de críticas, eu levando em conta que o Tiff era fã do Bolsonaro, um político que muitos jornalistas não curtem, ficou claro que os jornalistas e influenciadores estavam sedentos por uma retaliação. Parecia que só processar o Tiff não era o bastante, e a galera queria vingança mesmo. A missão agora era acabar com a Xbox Mil Grau, pegando trechos específicos de horas e horas de live e esperando a chance certa. Cara, no Twitter, os membros e apoiadores da Xbox Mil Grau estavam sempre postando umas iscas, cutucando em temas sensíveis sobre a tal agenda woke e lacração, na esperança de causar alvoroço. A estratégia era simples, o Tiff soltava um vídeo explicando, esclarecendo que não era essa a intenção. Até trechos normais de jogos que envolviam enfrentar nazistas geravam polêmica, mas até então nada deixava claro que estavam passíveis de serem acusados de agressão contra alguma minoria. Bicho, durante essa pandemia rolou aquele episódio da morte de George Floyd, que foi sufocado numa abordagem policial, sendo visto por muita gente como um assassinato brutal por causa da cor dele. Esse evento desencadeou um caos, com violência e protestos, vandalismos em tudo quanto é lugar, além de agressões físicas a inocentes que não tinham nada a ver com a história. Esse acontecimento crítico fez muita gente criar uma antipatia silenciosa por causa da resposta violenta do movimento Black Lives Matter, que hoje em dia, para alguns, é visto como um grupo corrupto e até terrorista. Na época, talvez não ficasse tão claro, mas hoje tem fonte suficiente para justificar essas acusações. E para piorar, o policial agressor foi julgado e condenado, mostrando que não precisava do protesto, muito menos da violência toda dos manifestantes. Eu entendo a revolta, especialmente na época em que o BLM estava em destaque, mas agora a gente conhece vários esquemas de corrupção, tipo a cofundadora do movimento, a Patrice Cullors, desviando milhões de dólares em doações. E ainda tem o terrorismo causado pelo movimento, com incêndios, depredação, pichações em patrimônio público e agressões a civis inocentes. Descobrir esses desvios de dinheiro é um negócio terrível. Uma lição sobre esses movimentos, tipo o Black Lives Matter, Antifa e outros por aí. A parada é braba, meu chapa. Então, rapaziada, não vamos se perder nos detalhes antigos para justificar as paradas que rolaram na época da Xbox Mil Grau. Naquele tempo, o bagulho era tenso demais. Cutucar isso ia ter um preço. Mas saca só, o post foi compartilhado pelo Capim, mas o Tiff é quem levou o cancelamento. O rolê original não era culpa do Capim. Ele só compartilhou uma frase, vai dar choro ou não. O que não quer dizer que ele estava totalmente de boa com o conteúdo do post. A parada é que naquele dia o post mostrava uns caras do BLM fazendo umas paradas violentas e uns caras brancos indo pra lua. O que, beleza, é de mau gosto e claramente racista, concordo. Não era uma parada engraçada. Era pra ofender mesmo, mas a parada não foi só de zoação, porque na real, o que tava no post era um fato, por mais chato que fosse. Agora, dizer que é inaceitável mostrar fatos seria tipo não poder questionar ações violentas só porque envolvem pessoas pretas. Em que mundo que as pessoas têm o direito de sair vandalizando e agredindo geral? Eu sei que pode parecer que tô tentando passar pano, mas é essencial entender que tudo começou com a ação terrível contra George Floyd. Aí veio a reação da BLM e depois as críticas ao BLM. A postagem infeliz estava no meio dessa treta toda, meio como uma resposta às ações. É uma diferença grande entre xingar o juiz durante um jogo de futebol e fazer isso na cara dele. O clima tenso não podia ser colocado só na conta de um cara, porque o Tiff não podia ser totalmente responsável pelo que o Capim fez, principalmente porque o Capim compartilhou algo que nem ele criou. Toda a Xbox Mil Grau estava nesse esquema de provocar a galera do outro lado ideologicamente, mas dessa vez o Capim foi lá e deu munição que faltava. A parada era tensa, meu chapa. Pois é, depois de tudo isso, foi triste demais ver o desenrolar desse lance. O maior cancelamento da história, meu. Um canal com menos de 200 mil inscritos e a imprensa e os grandes influenciadores meteram o pé em cima. Até um Mark Hamill, que é o Luke Skywalker e o Coringa dos jogos do Batman, entrou na parada. Tava tudo meio que orquestrado, saca? Não dá pra negar que isso tudo veio com uma resposta ao post do Capim. A treta toda tava focada no Tiff, sem ligar muito pro George Floyd, ou pro post que tiveram como racista. É interessante notar que, em shows de stand-up e em várias postagens originais, os autores raramente levam a represálias, desde que tenham contexto. A real é que a motivação para os protestos não importava muito. Os ataques ao Tiff eram por causa das paradas que ele falava sobre influenciadores, sites de notícia e análise de jogos.
Essa retaliação estava até ligada ao posicionamento político do Tiff, misturando videogames com a treta política entre Lula e Bolsonaro. No fim das contas, era só uma parada de revanchismo. Para os inimigos do Tiff, o dia chegou, meu chapa. Era hora de cortar a cabeça dele e de todas as redes sociais, porque agora tinha um motivo. A parada estava esquentando, era só questão de tempo, até o canal ser banido do YouTube, do PayPal, da Twitch e de outras redes sociais. E ainda tinham ameaças à família dele no meio. O cerco estava fechando e a covardia estava tomando proporções inimagináveis. Cancelamento não era mais só tomar uns xingos no Twitter ou perder patrocínios. Nesse caso, tinha coisa bem pior guardada para o futuro. Treta pesada, meu chapa. Até que, né, rapaziada, o Flow Podcast surfou nessa onda e chamou o Tiff e o Capim para bater um papo. Só que foi bem doido, porque foi a primeira vez que o Flow recebeu os caras de um jeito bem hostil. O Tiff se defendeu com maestria, mesmo na linha, enquanto o Capim estava meio perdidão e na defensiva. Esse episódio acabou sendo um dos mais bombados do podcast, marcando um clima bem sombrio por lá. Mas mesmo com essa treta toda, poucos dias depois, a Xbox Mil Grau tomou um ban. Até a galera oficial da marca Xbox mandou remover o nome Xbox do canal deles. O Tiff, durante esse cancelamento todo, virou o Tiff 117 e começou a postar os vídeos e lives dele em lugares mais obscuros, tocando a vida meio que na solidão. Enfim, admito que curti demais a atitude do Tiff, porque mesmo com toda a pressão rolando para ele cortar as relações com o Capim durante esse cancelamento, o cara mostrou uma lealdade braba pro parceiro. O Tiff falou que, em uma guerra ou campo de batalha, às vezes o tiro que era para acertar o amigo acaba vindo na sua direção. Para ele, isso não é motivo para abandonar o camarada e deixar ele tomar o tiro sozinho. Essa postura me lembrou do cancelamento do Monark um tempo atrás. Naquela parada, ele não recebeu o mesmo tratamento que o David Jones, que se acovardou e largou o amigo para ser fuzilado. Naquela parada, ele não recebeu o mesmo tratamento que o David Jones, que se acovardou e largou o amigo para ser fuzilado. Lamentável, né? Enfim, eu saco que às vezes não vale a pena ficar de treta com esses canceladores. É fato que esses perfis histéricos, geralmente com fotos de anime, são tipo uma praga. Estão em todo lugar e são bem dedicados, mas cair na deles não é eficaz. Uma vez que você vira alvo, os caras querem a sua cabeça. Se tá lá na lona, tomando bala, não fica pedindo clemência. Faz igual o Tiff, agarra teu camarada leal, sobrevive nas redes sociais mais escuras até a poeira baixar e depois volta com tudo. Se você tem talento e já cresceu antes, com certeza pode crescer de novo. Não importa se tem gente pior que não sofreu cancelamento. O bagulho é falar, se defender e continuar gerando seu conteúdo. Hoje, tô vendo o Tiff de volta no YouTube, soltando vídeos e parecendo imune a banimentos no YouTube, quem sabe até quando, né? Focando menos na treta de consoles e mais na opinião dele. O cara tá mandando muito bem com posts sobre política e até bateu de frente com o Nando Moura, cara. Você acredita? Enfim, o melhor é que ele saiu por cima, né? As redes sociais precisam de mais influenciadores como o Tiff, porque o cara mostra com argumentos o lado diferente do jornalismo, da política, da justiça e dos lances obscuros do país. A cada dia estão colocando opositores de joelhos e muitos que dizem ser de direita ainda insistem em igualar Bolsonaro e Lula. Mesmo com as tributações nos games, tributação pesada para os pobres que compram na Shopee e na Shein, enquanto a dívida interna do país se mostrou uma aberração insustentável agora nesse ano de 2023. Até as estatais estão dando prejuízos absurdos enquanto estava no azul na gestão Bolsonaro. E os incêndios na Amazônia, que ninguém da mídia ousou a comparar, e para piorar, cara, até a tribo Yanomami, que registrou muito mais mortes nesse governo. E a mídia tá de bico calado, você já entendeu, né? É meio intrigante ver o Tiff entrar nesse debate com uma postura firme e coerente, mostrando um amadurecimento evidente. Claro, precisa afiar um pouco o formato dos vídeos dele. Mas assim, hoje em dia, não me pega muito ver ele discutindo sobre videogame. Embora ainda jogue e tenha umas opiniões interessantes, mesmo que eu discorde de muitas das ideias dele, tanto as atuais quanto as antigas, acho que no cenário atual do nosso país não tem tanto espaço para ficar debatendo sobre jogos. A gente está sob um governo de um cara corrupto, um vigarista totalmente mal intencionado, no meio de um Supremo Tribunal Federal meio tirânico, e uma imprensa que se perde em suas declarações, alisando o governo do Lula e agora correndo o risco de enfrentar censura e a tirania desse governo e do STF. Com esse cenário, fica difícil ter vontade de falar sobre videogames. Mas a gente tá aqui, falando, né? Portanto, cara, seja bem-vindo ao debate, Tiff. Que você vire uma força de peso nessa guerra cultural.
e que os oponentes sintam o peso do karma, assim como estão sentindo. Eu reconheço que ele pode ter perdido algumas batalhas, mas sua jornada é admirável, cheio de perseverança e aprendizado. Que a maturidade seja seu lema e que a verdade seja, dessa vez, sua aliada, como tem sido cada vez mais.